Tudo às claras no ar, quadro no canal respondendo perguntas de vocês toda quinta-feira por aqui, pós-rodada de Champions. Então a gente vai fazer repercussão das capas dos jornais, né, manchetes, depois da última rodada da fase de liga. Tem pergunta também sobre Bahia, porque no final de semana tem Bavi. Vamos falar também de Neymar voltando para o Brasil, de dinheiro na Liga dos Campeões. Quanto ganhou o Barcelona? Quanto ganhou o Liverpool e o PSG? Pois bem, temos esses dados para vocês. Então, já deixa o like por aqui, não custa nada para vocês, super me ajuda. Meta de 50 mil inscritos até o fim da Liga dos Campeões, então se inscreve por aqui. Quase 50% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritos, então se inscrevam. E claro, aquele comentário por aqui que eu tô sempre lendo os comentários de vocês e participando e respondendo por lá. Vamos para a vinheta. Muito bem, vamos começar com as capas de jornais e depois eu vou para as perguntas, tá bom? Então, especialmente para a galera que vem aqui pelo Bahia Tricolor, segura aí um pouquinho, comenta por aí, vai beber uma aguinha se não quer assistir, mas dá aquela moral que já já eu falo um pouquinho sobre a minha expectativa pro Bavi. Cheguei aqui pro lado pra gente começar mostrando a capa do L'Équipe, lembrando que já tem vídeo no canal sobre a vitória, o atropelo do PSG na Alemanha, e o L'Équipe escreve Grand Chelon, que quer dizer grande slam, grande golpe, né? E ele traz não só o Dembélé, que fez um hat-trick, mas também o Lille ali atrás comemorando. O Lille foi o único francês que classificou direto para as oitavas de final, mas todos os 4 franceses se classificaram. O Lille diretamente para as oitavas de final, Brest, Mônaco e PSG. E, curiosamente, o PSG enfrenta Brest ou Mônaco. Então, teremos já um francês se despedindo, ao menos nos playoffs, e um confronto francês já na próxima fase. Lembrando que o sorteio é nesta sexta-feira, de manhã cedo, 7h45 da manhã, a gente abre transmissão TNT e Max, para a galera que está assistindo esse vídeo ainda na quinta-feira. E provavelmente tentarei fazer um vídeo na sexta falando sobre os confrontos do sorteio. E no sábado, já aproveitando para dar a agendinha do canal, a gente tem vídeo claramente tricolor após o Bavi, beleza? Então, capa do L'Équipe chamando para as 2 vitórias francesas, mas citando a campanha das equipes francesas, né? Aqui embaixo, pequenininho, tem ali dizendo que os 4 clubes franceses se classificam e seguem na campanha europeia. Para a gente passar agora um pouquinho para as capas italianas, a gente tem a La Gazzetta dello Sport, que tem o Lautaro Martinez, que também fez um hat-trick nessa rodada em destaque. Stra Inter, que quer dizer Super Inter. O Stra, eles usam como prefixo, é assim que chama no português? A gramática aqui, já não lembro mais. Quando é o super alguma coisa, né? Então, Stra Inter, muito claro por aí, e bate bem nas derrotas de Juventus e Milan, com razão, né? Inclusive tem assunto também de Juventus por aqui. Tem ali no cantinho de um lado Desastro Motta, e a Gazeta bate bastante em algumas decisões do Thiago Motta. Tem perguntas sobre isso e vou responder já já. E do outro lado ali, embaixo da manchete Stra Inter, Il diavolo si butta via, ou seja, o diabo se coloca fora, né? Porque o Milan estava entre os 8 colocados, primeiros colocados, mas quando perde para o Dinamo Zagreb, sim, Dinamo Zagreb, o Milan sai dos primeiros classificados de estar direto nas oitavas de final, como foi a Inter, e vai para os playoffs, e nos playoffs podemos ter, inclusive, Juventus e Milan se enfrentando. Então, já podemos ter aí um clássico italiano nas partidas de playoffs que acontecem no dia 11 e 12 de fevereiro e na semana seguinte. Então, nem falta muito tempo, tá? Capa agora do Corriere dello Sport e que diz Italicidio, ou seja,
Italicídio, né? A pronúncia seria no brincadeira aí que o Corriere faz, brincando com o suicídio das duas esquadras, das duas equipes italianas, Juventus e Milan, que perderam a chance de estar entre os 8 primeiros colocados, e escreve ali, Crollo Juve, queda da Juve, né? E Milan, Crollo Juve, Milan al buio, né? Então, queda dos dois no buraco. Rischio derby, risco de derby, né? Então, risco de ter o clássico, que é esse que eu falei nos playoffs, sorteio, repito, nesta sexta-feira de manhã cedo, 7h45 a gente abre transmissão, 8 horas da manhã temos sorteio. E ali, embaixo, temos Fiorentina, Napoli. A Inter aqui, eles não deram muita moral, não. Tem ali em cima do Italicídio, tem pequenininho. Champions, Inter nas oitavas, Gasperini nos playoffs. É bem pequenininho, né? Poderia ter tido um destaque maior aqui para a dona Internazionale. Foi bem negativa, né, o Corriere, porque chamou muito mais atenção para a derrota para o Italicídio de Juventus e Milan e menos para vitória da Inter e para o empate, né, da Atalanta. A Gazeta dello Sport tinha ali pequenininho também da Atalanta, não tinha destaque, mas o destaque principal era para a vitória da Inter. E vou trazer a capa aqui do Tutto Sport, que eu normalmente não trago, porque é um jornal feito em Turim, então ele tem um foco muito grande na Juventus, mas já que Juventus será assunto por aqui, e eu acho que foi um jogo, eu não assisti o jogo inteiro, né, mas assim, uma atuação muito ruim, um resultado muito ruim, coloco aí para vocês a capa do Tutto Sport, que tem ali Pânico Juve, não precisa de tradução, e ali em cima o Lautaro Martinez, solo l'Inter nel G8, né, apenas a Inter no G8, apenas a Inter classificando entre os 8 primeiros colocados e indo direto para as oitavas de final. Então, fim da review das capas, principais capas de jornais aqui da França e da Itália. Vamos às perguntas de vocês. Deixa o like por aí, não esquece. Vou começar com a pergunta dos tricolores, a que eu mais recebi por aqui, do Alberto.santana.eng. Talvez você seja engenheiro, como os meus pais e como meu irmão. Pode ser que sim. Talvez seja engenho velho de Brotas. Pode ser também. Qual a expectativa para o Clássico Bavi? Acha que o Bahia é favorito contra o Vitória? Muitas pessoas perguntaram sobre o Bavi. Usei aqui a pergunta do Alberto para responder para vocês. Sim, para mim o Bahia é favorito diante do Vitória. Vamos lá, sem analisar tanto o momento do Vitória por aqui, porque eu vou ser sincera para vocês, eu não assisti nenhum jogo do Vitória nessa temporada. E na temporada passada eu assisti os contra o Bahia no Bavi, no Campeonato Brasileiro. O Bahia venceu um e empatou outro. É uma equipe que tem alguns jogadores individualmente interessantes, né? Obviamente, é uma equipe de Série A, é uma equipe que fez uma reta final de Campeonato Brasileiro interessante e que faz um início de Campeonato Baiano mais seguro, né? Obviamente tem colocado, não peguei as escalações aqui do Vitória, mas tem jogado com o que neste momento pode ser titular, né? As peças mais importantes, e é um momento bem diferente do Bahia. O Bahia teve um início de temporada com um retiro, uma concentração em Girona, com outro tipo de prioridade, indo bem, inclusive, quando estreou o seu time titular na Copa do Nordeste. Eu não assisti o jogo contra o GQ, gente? O último jogo do Bahia no Campeonato Baiano. Não assisti. Foi quarta-feira, justamente durante a rodada de Liga dos Campeões. Mas Rogério Ceni já mudou um pouquinho, mas já colocou os titulares também no Campeonato Baiano, o que a gente imagina, né, de titulares do time principal, que foi, por exemplo, o que ele não colocou totalmente, né, porque também tem jogador que eu acho que pode ser titular e que não tá ainda nem fisicamente bem, mas o que ele tem disponível hoje, né, ele já começa a colocar um pouco de força total, já administrou isso um pouco no meio de semana, para colocar o que ele tem neste momento disponível de principal para o Bavi, assim imagino. Eu acho que o Bahia tem mais qualidade técnica, tem mais talento do que esse Vitória, mas é um Bahia que está
ainda se entendendo como time titular, né? Como time principal. E eu acho que o Vitória, nesse caminho, nesse sentido, talvez esteja um outro passo na frente do Bahia, mas que eu acho que é um outro passo, na minha opinião, que vai ser que o Bahia vai não atropelar o Vitória no jogo. Não estou dizendo aqui que o Bahia vai golear o Vitória, mas eu digo no amadurecimento e no processo como time. Eu acho que o Bahia tem um processo muito mais longo, porque tem um teto de evolução muito maior do que o time do Vitória. Então, talvez, nesse momento, o Vitória esteja com um pouco mais de ritmo, esteja com um pouco mais de passos dados do que o Bahia. Mas eu acho que o Bahia tem mais qualidade. Eu acho que o que a gente viu deste início do time principal, de alguns jogadores de reforços que chegaram, como Pulga, por exemplo, acho que é um jogador, não sei se vai ser titular, mas é um jogador que começou bem a temporada no Bahia, que mostra que pode ser um jogador para incendiar o time. Outros reforços, né? Falei aqui do Eric na estreia da Copa do Nordeste. Obviamente, a gente vai ter um crescimento, uma evolução de outros jogadores mais titulares que já eram na temporada passada. Então, eu acho que o Bahia, repito, tem mais qualidade. Eu acho que o que mostrou neste momento de time principal é interessante. Gosto das atitudes, da cabeça aberta, das tentativas, das experiências do Rogério Ceni nesse início de temporada, e joga em casa, e joga na Fonte Nova. E aí, eu fui pesquisar para trazer para vocês dados importantes, porque não é apenas porque eu acho que o Bahia tem mais qualidade que o Bahia vai vencer. Mas existe um favoritismo com o fator casa, que em algumas equipes não funciona tanto assim, mas que no caso do Bahia funciona. Nos últimos, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, nos últimos 14 clássicos na Fonte Nova, o Bahia perdeu apenas um. Empatou 1, 2, 3, 4, 5, 6, empatou 6 e venceu 7, se eu não fiz as contas erradas. Mas tem um favoritismo. E acho que, ou espero talvez, e aí talvez seja mais uma expectativa do que uma certeza, de que esse time do Bahia pode entrar com um pouco mais de mentalidade de clássico do que o que a gente viu no início da temporada passada. Porque eu acho que no início da temporada passada existe uma crítica aí para aqueles Bavis que o Bahia perdeu, que o Bahia entrou em campo com uma mentalidade diferente do Vitória, que era um processo, um momento diferente de amadurecimento do grupo. E eu acho que esse grupo de agora pode mostrar um pouco mais disso aí. Acho que tem alguns jogadores que podem fazer isso. Falei aqui do Eric Pulga, eu acho que tem um perfil para esse tipo de coisa no Bavi. Eu acho que tem o próprio Lúcio Rodrigues também. Repito, eu não sei aqui como que vai ser a provável escalação, mas o Lúcio Rodrigues é outro jogador que tem essa coisa mais da energia, ou aparentemente parece ter, do que aquela equipe naquele momento de formação, com muitos jogadores ainda que não tinham chegado, jogadores ainda, enfim. Então eu gosto da expectativa para esse Bavi. Acho que é favorito, o que não significa que vai ganhar. Eu não... Já falei aqui para vocês um pouco da minha relação com o Campeonato Baiano, e eu não acho que tem uma obrigação de ganhar Campeonato Baiano, porque eu não dou a importância suficiente ao Campeonato Baiano para que o Bahia tenha a obrigação de ganhar Campeonato Baiano. Mas que é bom, ainda mais assim, administrando elenco, testando base, colocando base para jogar, né? Garotos que você vê que tem uma possibilidade. Gosto assim, desse jeito. No Bavi existe uma rivalidade diferente que eu acho que você precisa colocar aí uma mentalidade diferente do que em outras partidas. E seria muito bom para esse Bahia, nesse bom momento de início de temporada, porque eu acho que o Bahia deixa boas sensações, tem boas estreias com os reforços, vencer um clássico na Fonte Nova, né? Então, acho importante. Mais importante do que obrigação, sabe? Mas dentro desse contexto que eu falei. Então é isso, um pouquinho aqui da minha expectativa sobre o Bavi de sábado, lembrando que faremos, no caso eu farei, porque eu sou apenas uma, vídeo
após o Bavi de sábado, tá bom? No sábado tem inclusive jogo do PSG mais cedo, então acompanhe o jogo do PSG e depois já consigo assistir ao clássico e faço vídeo para vocês de Claramente Tricolor. Pergunta agora do Diogol86. Neymar voltou, graças a Deus. Manda sua opinião. Beijão, prima. Diogol, mais conhecido como Diogo, meu primo. Primo mesmo. Filho do irmão do meu pai. Beijo. Saudades, inclusive. Sobre Neymar, gente, assim, melhor cenário possível pro Neymar, tá? Eu já analisei, já falei isso aqui em alguns programas da TNT, talvez aqui no canal também, de que a minha sensação é de que o Neymar foi para a Arábia Saudita dando um passo pro lado, porque ele precisava sair do PSG. Claramente também existia um desejo do clube, né, de negociar o Neymar. O Neymar deixou o dinheiro para o PSG, diminuiu a ficha salarial, a folha salarial do PSG, isso era importante para o clube, então também existia um desejo do clube nesse sentido, e não existia naquele momento, com as questões que a gente tem físicas do Neymar, porque tecnicamente quando ele está em campo não se discute, só que é um jogador que está em campo 50% das vezes que o time joga. Esse é o percentual que o Neymar esteve em campo no período que ele esteve no PSG, é muito pouco. Então você não consegue montar uma equipe e confiar que esse jogador vai estar em campo, porque ele 50% das vezes ele está lesionado, e aí você faz o quê, né? Quando os 50% que ele não está em campo. Não dá. Então, o clube também tinha esse desejo e naquele momento não existia um mercado que pagasse ao PSG e que também interessasse o Neymar na Europa, porque não me parecia o caso do Neymar querer ir para um clube que não fosse o City da Premier League, que não fosse o Barcelona em La Liga, né? Ele teria que baixar de prateleira. Acho que não me parecia o interesse dele na Europa. O mercado ficou realmente complicado para o Neymar e ele toma a decisão, obviamente, repito, junto com esse desejo também do clube, de que o principal é sair do PSG, né? É aquela coisa, o primeiro passo não vai te levar ao objetivo final, mas vai te tirar de onde você está. Então, acho que foi esse o movimento do Neymar, de querer sair do PSG. Voltei aqui 1 ano e meio, foi 1 ano e meio? 1 ano e meio na Arábia Saudita, e aí, claro, que ele vai falar que o futebol lá é maravilhoso, que é melhor que ele ganhe, etc, blá, 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 beleza? Mas muito mais para fazer esse movimento e depois aí sim fazer um passo mais na direção do que ele queria. Então, acho que essa foi a sensação, porque há 1 ano e meio atrás, o Santos não teria condição de pagar 100 milhões de euros pro PSG, pro Neymar sair. Quanto foi que o Neymar saiu pro PSG? Deixa eu pesquisar aqui, porque PSG recebeu por Neymar. Quanto foi? Que agora eu tô na dúvida. Não sei se eu vou achar isso aqui rápido, não. Enfim, gente, não vou perder tempo com isso, não. Mas deixou dinheiro pro PSG e não foi pouco. Então, o Santos não teria conseguido pagar ao PSG para tirar o Neymar do clube. Então, foi o que deu para fazer. É uma grande pena que, ainda que tenha sido na Arábia Saudita, ele praticamente não tenha conseguido jogar por conta das lesões físicas, e isso é uma dúvida para a continuação da carreira dele, porque ainda que não tivesse em alto nível, se ele tivesse conseguido se manter fisicamente bem lá, mesmo que em campeonato que, desculpa, gente, o nível para mim é baixíssimo, não assisto Liga da Arábia Saudita, e não vou assistir, mas ele poderia ter se mantido em forma, né? Para voltar, seja para onde fosse, mas no topo. E isso não aconteceu. Então é uma grande pena pela qualidade do Neymar, pelo potencial que a gente sabe que ele tem, mas nesse momento me parece a melhor coisa a fazer. Eu não sinto que o Neymar... E aí, claro, a gente faz um pouco de especulação sobre o sentimento de uma pessoa, né? Porque o jogador é uma pessoa. Mas eu não sinto que ele tem essa ambição e esse foco competitivo desesperado para, por exemplo, ir para uma Premier League e ter toda a pressão de ser o cara do time,
de ir para uma equipe que, né, não está nesse momento, por exemplo, brigando, não ser um Liverpool e um Arsenal, City, não ser um desses, apesar do momento do City, mas vocês entenderam o contexto, e ser o cara para levar a equipe para um título inglês e ter toda a pressão, e jogo toda quarta e final de semana, não me parece que isso faz ele feliz. Então, volta para o Santos, amigo, vai ter todo o carinho do mundo, não é à toa que meu primo aqui mandou mensagem, que é torcedor do Santos, vai ser querido pelo Brasil, vai ter gente gritando o nome dele, feliz da vida que ele voltou por todos os lados do Brasil. E claro, tem uma Copa do Mundo chegando. Eu não sei, eu confesso que a gente não sei os detalhes. Para mim é tudo certo, é tudo bom. Mas que seja mais que 6 meses, né? Porque vai parar no meio do ano? Que fique 1 ano e meio até a Copa do Mundo, né? Vamos ver o que acontece. Mas eu acho que é um pouco por aí. Pergunta agora do VL_Brito37. Me pergunta, Clara, como é? Quantos clubes ganham na Liga dos Campeões? Vou trazer aqui porque veio essa pergunta e em alguns lugares o L'Équipe fez uma matéria falando sobre o valor que os clubes franceses tinham recebido. E aí, a fonte deles é um perfil que é o Football Meets Data, né? Futebol encontra os dados. E eles publicaram uma tabela, essa tabela que é a fonte do L'Équipe, com os valores dos 36 clubes que receberam, que estavam nessa fase de da Liga dos Campeões. E o curioso é que não necessariamente, por exemplo, o segundo colocado, que foi o Barcelona, ganhou, foi o segundo colocado também na tabela de dinheiro, né? Então, o Liverpool foi o clube que mais recebeu dinheiro nessa fase de liga. O Liverpool, primeiro colocado na tabela, não só da fase de liga, mas também da tabela de dinheiro, de bufunfa, levou 99 milhões só por essa primeira parte, né? Pela fase de liga. E aí, gente, conta assim, a vitória vale tanto, o empate vale tanto, a classificação na tabela vale tanto, aí tem bônus pela sua posição na tabela, aí tem o que sobrou, por exemplo, o dinheiro que não foi distribuído pelas vitórias, né? Vai distribuído pelo posicionamento, enfim, tem várias, coeficiente influencia, enfim, tem várias regrinhas assim. Mas o Liverpool levou 99 milhões, a Inter ficou na segunda colocação, levou 90 milhões, aí vem Arsenal e Barcelona, os dois com 89 milhões e coisinhas por ali. Bayer Leverkusen, 87, o Atlético de Madrid levou 84, o Bayern de Munique, 81, o PSG levou 80 milhões de euros, terminando na tabela de dinheiro na 8ª colocação. O Lille levou 78 milhões, Real Madrid, por exemplo, nessa tabela está apenas na 11ª colocação, levou 78 milhões também. E aí, a gente vai descendo. Atalanta, Juventus e Milan estão pertinho ali, 14º, 15º, 16º dessa tabela, com 67, 66 e o Milan levando 61. Então é isso, assim, o time que mais levou dinheiro foi o Liverpool, com 99 milhões, e o que menos levou dinheiro foi o Slovan Bratislava, 36º colocado nesta tabela, que levou 21 milhões de euros para casa na participação. E aí, a partir de agora, porque essa tabela, ela tinha um pouco mais de coeficiente, de posicionamento da tabela, tinha uns bônus aqui e ali. A partir de agora, os valores são um pouco mais fixos. Então, os clubes, por exemplo, que estiverem nos playoffs, vão levar um dinheiro a mais se passarem para as 8ª de final. Aí, se passa para as 4ª de final, ganha mais. Passa para as semifinais, por aí vai, etc, etc. O vencedor leva pelo título 6,5 milhões. Só que ele já garante, por conta da participação na Supercopa, mais 4 milhões. Então, dá mais de 10 milhões se você for o campeão da Liga dos Campeões, só pelo título, né? Se você vai somar, aí
Se você chegou até a final e foi campeão, você levou o prêmio por ter chegado nas quartas, o prêmio por ter chegado nas semifinais, o prêmio por ter chegado na final, enfim. Então, tem um valor aí grande. Os clubes, por exemplo, que chegam na final levam 18 milhões de euros. Então, só por chegar na final, né? Não é o acumulado. Então, é um prêmio até maior, né, do que o do título em si. Só que se você chega na final e leva o título, obviamente, você vai dar um boost aí no seu valor financeiro. Então, clara matemática aqui, financeira, contábil. Momento acabou. Vamos para mais perguntas por aqui. Luan, Oliveira, prof. PSG conseguiria bater de frente com o Liverpool ou Barça em uma possível oitava de final? Lembrando que o PSG vai enfrentar Brest ou Mônaco nos playoffs e depois enfrenta Liverpool ou Barcelona numa possível oitava de final. Eu acho que este PSG que jogou contra o Stuttgart e contra o City, eu acho que ele pode sim bater de frente contra Liverpool e Barcelona. Mais contra o Barcelona, na minha opinião, do que contra o Liverpool. Mas a questão é que este PSG apareceu agora, assim, em termos de execução. Então, a gente não tem confiança de que é esse PSG que vai jogar contra, e aí esse jogo já seria em março, contra Liverpool ou Barcelona. Liverpool e Barcelona, o Barcelona tem uma inconstância um pouco maior, principalmente em La Liga, mas o Liverpool, por exemplo, todo final de semana, toda meia de semana, toda rodada de Liga dos Campeões, ele entrega praticamente a mesma coisa e entrega sempre lá no alto. Perdeu agora, mas estava com o time B. Então, essa constância, né, essa regularidade que Liverpool e o Barcelona, ainda que menos em La Liga, mas na Liga dos Campeões sim, apresentam, o PSG ainda não apresenta em termos de execução. Porque em termos de identidade, do que quer fazer, eu acho que entrega. Mas não conseguir executar de forma tão boa, né, essa proposta. Então, se esse PSG entrar em campo, eu acho que sim. Se o Dembélé, que fez um hat-trick na quarta-feira, entrar em campo, sim. Só que o problema é que esse Dembélé, ainda que ele faça uma boa temporada, tá? Estatisticamente pode ser uma das melhores dele. Mas a gente não tem certeza que é esse Dembélé do hat-trick que vai entrar em campo, né? O Dembélé até então fazia uma Liga dos Campeões ruim. O próprio Barcola, que é um jogador que o PSG aposta muito, que tem um futuro muito grande, fez seu primeiro gol na Liga dos Campeões contra o City, já na penúltima rodada. Então a gente precisa entender se essa evolução do PSG, que sim aconteceu, ela vai se manter ou subindo ou estacionar no alto, né? Se ela voltar a descer, aí eu acho que hoje ela ainda não tem... A gente não tem ainda segurança que é esse PSG que vai entrar contra o Liverpool ou Barcelona. Mas vamos ver o que acontece até março, né? Muita coisa pode acontecer até lá. Lembrando que o Kvaratskhelia já pode jogar a partir dos playoffs na Liga dos Campeões. Que mais por aqui? Erlan Carvalho me pergunta, sua família é toda baiana? Você foi criada em Salvador? Sim, minha família é quase toda baiana. Eu fui criada em Salvador. Meus pais são do interior da Bahia. O meu pai nasceu em Itapetinga. Eu fui, quando era criança, algumas vezes em Itapetinga. E a minha mãe nasceu em Rui Barbosa, mas morou também em Feira de Santana. E quando era adolescente, pré-adolescente, não lembro exatamente a idade, ela veio para Salvador. Então, assim, meus avós são todos da Bahia, né? Do interior. E aí, assim, eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho família no Rio de Janeiro. Mas é porque uma das irmãs da minha mãe casou com meu tio, que é do Rio de Janeiro, e eles tiveram filhos, e aí a gente acaba tendo uma família numerosa no Rio de Janeiro. Mas todos, sim, meus avós e meus tios, né, os irmãos dos meus pais, todos são baianos. E eu nasci em Salvador e fui criada em Salvador. Eu morei em Salvador até meus 29 anos. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 4 anos no Rio de Janeiro, depois fui para a Itália, fiquei 6 anos na Itália e estou agora há 2 anos aqui em Paris. Samuca Silva. Clara, qual você gosta mais? Viver momentos da Champions ou dessa cidade linda de Paris? Samuca, não tem nenhuma dúvida aqui que é viver momentos da Champions. Paris é linda, mas
não é uma cidade fácil de se morar. É uma cidade cara, é uma cidade cheia, é uma cidade que tem trânsito, é uma cidade que tem ameaça de bomba, é uma cidade que o metrô tá lotado, é uma cidade dura de você viver. Eu chego, por exemplo, de aeroporto e às vezes eu fico 1h30 no trânsito para chegar em casa. Então, é uma cidade, nesse sentido, de viver complicada. Mas é uma cidade linda, é uma cidade que, assim, com sol, Paris, nossa senhora, é difícil você achar uma cidade mais bonita, mas não é uma cidade fácil. Então, por isso que entre gostar mais, eu prefiro viver momentos da Champions do que viver em Paris. Nando.anjos 1. Qual foi a maior surpresa e a maior decepção entre todos os classificados da Champions? A maior surpresa para mim, não vou colocar só o Lille aqui, são os franceses. Eu não achei que os clubes franceses fossem fazer tão bonito nessa Champions. O Lille classificando direto, Brest e Mônaco. O Mônaco, sim, esperava um pouco. Eu falei no início da temporada que para mim seria a surpresa da temporada. E tá sendo um pouco. O Lille foi mais, foi além. Mas o Mônaco eu já esperava que classificasse, não entre os 8, mas que classificasse. Lille e Brest eu não esperava esse sucesso, não necessariamente fossem desclassificadas, mas que estivessem mais embaixo nos playoffs, e não foi o que aconteceu. Então, para mim, foram as maiores surpresas, o Lille como principal, porque foi o que garantiu vaga nas oitavas, e não era um dos que eu acreditava, na minha ordem. Assim, é que o PSG teve um caminho muito difícil, mas na minha ordem seria PSG, Mônaco, Lille e Brest. E a gente teve na ordem, né? Lille, Mônaco e Brest, eles estão um do lado do outro, eu não lembro quem tá primeiro, e depois PSG. Não, mentira, o PSG passou, né? Não lembro mais, gente. E a maior decepção pra mim é o City, porque era um dos candidatos a título. O PSG, por exemplo, não era candidato a título, o City sim, e o City ficou quase de fora. Assim, a situação do PSG, no fim das contas, foi até melhor na tabela, né? Então, pra mim, o City foi a maior decepção. Temos mais por aqui. Honey_Masquete. Qual estádio você tem vontade de conhecer? O do Como UFC parece ser lindo. Parece mesmo, mas eu não conheço. Mas dos mais tradicionais, assim, eu queria muito ir em Old Trafford. Eu não conheço Old Trafford. É um dos, enfim, apesar da situação atual ser bem triste, né? Toda hora o povo posta vídeo de rato em Old Trafford. Eu sei que é um estádio velho, ultrapassado, mas tem muita história naquele estádio. Eu queria muito conhecer. Assim, dos principais, dos mais tradicionais, eu acho que é o que falta eu conhecer. Assim, eu conheço poucos estádios agora até deu uma melhorada na Inglaterra, mas esse é o principal, assim, que tá na minha listinha, eu gostaria de conhecer. O Ryan Pablo, queridíssimo, sempre aqui. Clara, com esse desempenho horroroso da Juventus, Thiago Motta corre risco de cair? Eu acho que ainda não, eu acho que assim, o trabalho dele tá sendo criticado, e é um trabalho muito ruim, assim, tem umas decisões do Thiago Motta que eu não consigo entender, porque eu consigo entender o processo, eu consigo entender que é um projeto novo, é um projeto a médio prazo, que tem muita coisa mudando, tem muito elenco diferente, então que ia ser um processo. Mas eu acho que ele está dificultando muitas vezes esse processo. Ele toma muitas decisões, assim, que não parecem fazer muito sentido, né? Deu azar de lesões importantes, é verdade. O Bremer, por exemplo, o melhor zagueiro do campeonato italiano, lesionou no início da temporada e vai ficar fora a temporada inteira. Alguns jogadores reforços que chegaram também lesionaram. Então, ele deu azar nesse sentido, é verdade, mas ele também dificulta, às vezes, as coisas. Às vezes é só fazer um negócio simples, colocar o jogador na posição dele, não inventar, e ele inventa. E aí, quando você acha que o time tá engrenando, ele vai lá e tira o jogador do time. E aí ele muda toda a escalação da Juventus, é diferente, não só as peças, mas a função das peças. Então, eu acho que ele não encontrou a Juventus ideal ainda, e tá tudo certo ele não ter encontrado a Juventus ideal ainda. Só que eu acho que ele tá longe de começar a fazer isso, porque nem os jogadores conseguem entender direito o que tá acontecendo. O Bolonha jogava, assim, com muita posse de bola, tinha dificuldade de finalização, de eficácia, tinha sim. Faltava esse talento, e eu acho que eu achava que ele teria esse talento a mais e essa qualidade técnica a mais na Juventus para subir de prateleira a equipe dele, porque o Bolonha tinha também muitos empates, tinha também muitos jogos de 1-0, de 0-0, de 1-1.
era um time que faltava o poder de decisão. E eu achava que ele teria esse poder de decisão, ou seja, que ele subiria o trabalho dele de patamar, porque ele teria peças mais interessantes na Juventus. E ele não conseguiu fazer isso. Mas o Bolonha dele jogava de uma forma muito orgânica, assim, era o toque de bola era muitas vezes chatinho, mas funcionava, sabe? Os jogadores sabiam onde tá, a troca de passes tinha ali um entrosamento. Era um time interessante, assim, nesse sentido. E essa Juventus, os jogadores... É impossível você manter uma identidade, uma organização, um entrosamento, um plano de jogo com tantas mudanças. E, além disso, você tem o Koop Meiners, que chegou e que deveria ser um grandíssimo jogador para essa Juventus e não conseguiu. O Douglas Luiz também não se adaptou. Aí complica, né? O Vlahovic também, nossa senhora, o Vlahovic não vai funcionar com o Thiago Motta. E eu acho que o Vlahovic tem uma personalidade muito forte. E aí, enfim, não encaixou. O Thiago Motta quer outro tipo de centroavante. O Colomani chegou agora, vamos ver se ajuda. Chegou já fazendo gol, né? Então, enfim, pode ser que ajude nessa questão da decisão. Mas é difícil, né? É um pouco por aí. Eu acho que ele não vai ser demitido ainda. Eu acho que a diretoria também está um pouco perdida. Então, eu não acho que a diretoria vai demitir agora um técnico, porque ela ficaria completamente sem rumo. Então, eu acho que ainda vai ter uma paciência grande aí. Repito, não acho que deveria ter carta branca o Thiago Motta. Tem muita coisa aí que precisa ser revista, mas não acho que por agora. Ele está sendo bastante criticado, repito. Está pressionado, mas demissão por agora não me parece que vai acontecer. O Lucas Tavares pergunta, caso tenhamos PSG e Juventus, como fica o coração? Ô Lucas Tavares, se eu não estou errada na tabela, PSG e Juventus eu acho que pode acontecer somente numa semifinal. Ou numa final, eu acho, pela tabela. Não vai acontecer, né? Vamos falar a verdade, não vai acontecer. Mas, sendo bem sincera, seria bem difícil, tá? Porque eu torço muito pra Juventus ir bem, mas o PSG significa o sucesso do meu trabalho, né? Então, eu prefiro não pensar nisso porque não vai acontecer. Uma final entre os dois aí seria maravilhoso. Porque aí, na final, eu posso torcer pra quem eu quiser. Porque eu já tô na final, né? Porque eu estaria com o PSG. Enfim. A ALMSSMI deve ser Almasmi. Clarinha, você acha que gostaria de cobrir o Brasileirão por uma temporada, se pudesse? Eu não tenho nenhuma pretensão, nenhum desejo, nenhuma vontade, tá, gente? Mas por um ano, para rodar o Brasil e conhecer um monte de estádio, porque eu conheço poucos estádios no Brasil, eu conheço o quê? Uns 4 ou 5 na Bahia, conheço os do Rio de Janeiro, conheço o Mineirão, e acho que é isso, hein? Eu nunca fui em nenhum jogo em São Paulo, olha isso. Nunca assisti nenhuma partida de futebol em São Paulo. Fui no Pacaembu, mas não para ver jogo, então não conta. No Sul, não conheço também. E Nordeste também, para cima, também não. Ou seja, tô precisando conhecer estádio no Brasil. Então, para isso, seria muito legal. Seria muito legal. Mas, repito, não é um desejo, assim, uma coisa que eu tô planejando e pensando, não. Mas é isso. Gente, tudo as claras ficando por aqui. Obrigada demais, eu tô morta, então ficou um pouquinho mais, acho que ficou um pouquinho mais curto. Deixa o like por aí, se inscreve no canal. A gente volta muito provavelmente nessa sexta-feira, pós-sorteio. Já vai ser o vídeo já vai ser mais aqui no fim do dia, porque, né, temos formação cívica por aqui. E no sábado, vídeo pós-Bavi. É isso, gente. Obrigada para todo mundo que está por aí. Deixa o like antes de sair.